Glória a Jesus. Irmãos, abram em Evangelho de João, capítulo 8. João 8. Evangelho de João, capítulo 8, irmãos. Um texto bem conhecido. Verso 30. Então o Senhor Jesus foi tentado ali pelos fariseus, queriam encontrar pecado em Jesus Cristo, blasfêmia contra a lei, levou uma mulher adúltera, os irmãos conhecem a história, o Senhor Jesus Cristo com sabedoria, pelo Espírito de Deus, libertou aquela mulher, não condenou ela, perdoou, orientou ela a fugir do pecado, não pecar mais, e ali se inicia um embate, um debate ali entre eles, e o Senhor Jesus começa a falar as verdades do Evangelho, e aí no verso 30 diz assim, dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, os judeus que estavam ali, os fariseus, ouvindo o discurso de Jesus, as palavras de Jesus, alguns creram, muitos, né? Está escrito que muitos creram. E o Senhor Jesus tinha consciência disso, e disse, se vós permanecerdes na minha palavra. Então eles tinham uma palavra, eles tinham leis, e o Senhor Jesus falou, permaneçam na minha palavra. Não é? E aí ele diz o quê? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então eles não conheciam a verdade, como está escrito no capítulo 1, verso 17. Né? A lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Eles só tinham a lei de Moisés, e o Senhor Jesus estava mostrando a graça e a verdade, dizendo para eles, vocês conhecerão a verdade se vocês permanecerem no que eu ensino, na palavra do Evangelho, a palavra que é a palavra do Pai, né, que ele trouxe do Pai. Não é? Glória a Jesus. Então, responderam-lhe, verso 33, somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus, em verdade eu vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, eles não eram livres coisa nenhuma. Primeiro que eles já tinham sido escravos de outras nações outras vezes. Naquele momento, de certa forma, eles estavam sendo escravizados dentro do seu próprio país, da sua própria nação. Porque os romanos invadiram, tomaram à força Israel e obrigava que eles pagassem impostos para o Império Romano. Não é? Tudo isso a troco do quê? A troco de nada. Porque o Império Romano entrou e fez eles escravos dentro da própria terra deles. Então o Império Romano levava riquezas de Israel à força. Né? Então eles eram pecadores, eles eram escravos do pecado e também dos homens. E o Senhor Jesus vem trazendo uma palavra e diz, olha, essa palavra que eu trago, essa palavra, se vocês permanecerem nela, vocês conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E o Senhor Jesus leva essa mensagem para o pecado. O Senhor Jesus vem dizendo, vocês são escravos do pecado. Então, se o Filho vos libertar, vocês serão livres de verdade. Por quê? O que é ser livre de verdade? É ser livre do pecado. Não é? É isso que ele está dizendo. Então, irmãos, alguém usa esse texto aqui, às vezes, né? Algumas pessoas podem usar esse texto para dizer assim, se o Senhor Jesus disse que livraria o homem do pecado e verdadeiramente seria livre do pecado, por que o homem ainda peca? Será que Jesus não tem poder? Será que a palavra de Jesus não tem poder? Por que a igreja peca? Por que os membros da igreja pecam? Não é? Então, eu já ouvi esse tipo de questionamento e normalmente, e sem dúvida nenhuma, isso acontece porque a pessoa não entende o Evangelho. Não entende o que é ser escravo do pecado e o que é ser livre do pecado. Né? Não entende o que é a justificação pelo sangue de Cristo. E remiu aqueles que nele creem. Então, quem crê em Jesus, toma posse do corpo de Cristo, toma posse do sangue de Cristo, e se faz um com Cristo. E se Cristo morreu, nós também morremos com ele. E se Cristo ressuscitou, nós também já ressuscitamos com ele.
Tudo isso é fé. Uma vez que a pessoa segue nessa fé, ele segue nessa remissão, nessa justificação, nesse perdão, não é? E também nessa ressurreição. Uma vez que a pessoa deixa de crer, a palavra fala, né, que ele cai da graça, ele volta para a lei. Então, existe um risco muito grande de aqueles que são salvos voltarem para a lei, voltarem para a antiga aliança, a condenação, né, a morte. Então, irmãos, como que funciona isso? Vamos ler alguns textos mais, vamos entender, né, irmãos? Por que que o cristão ainda peca? Capítulo 7, irmãos, de Romanos. Vamos ler do verso 1 em diante? Todos acharam, né? Verso 1 diz assim: Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei. Ou seja, ele está falando com... Agora ele está dando uma lição segundo o conhecimento da lei dos judeus, né? Que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que ele vive. Então, assim como o Senhor Jesus afirmou lá em Mateus capítulo 5, não é isso? O Senhor Jesus fala que não passará nem um jota ou um tio da lei, até que tudo se cumpra. Não é isso? Então, é verdade. Enquanto ele vive, enquanto a carne vive, ele está debaixo, ele está sob o domínio da lei, né? A lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo em que ele vive. Porque a mulher, aí agora ele vai fazer o quê? Ele vai usar a figura, ele vai usar o exemplo de um casamento, não é? Um casamento entre um homem e uma mulher, obviamente, e vai falar sobre a lei do casamento e depois vai comparar, fazer uma ligação dessa lei do casamento com a lei e o homem, não é? O que diz aqui, ó, verso 2? Porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei que descreve o que é o casamento, né? Está livre da lei do marido. Ou seja, uma mulher que é casada, quando o marido morre, ela está livre para se casar de novo, não é? Morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for de outro homem. Mas morto o marido, livre está da lei. E assim não será adúltera, se for de outro marido. Assim, meus irmãos, da mesma forma, né? Da mesma forma, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Então ele usa a figura do casamento dizendo, olha, só dá para ser de outro quando o cônjuge morre. Só que aí ele usa a figura e ele inverte, né? Assim também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, né? Então nós morremos para a lei, pelo corpo de Cristo. O que isso quer dizer? Que Jesus Cristo morreu, acusado pela lei. A lei cobrou um cordeiro sem mancha. Jesus foi aquele que foi entregue para a morte. Quando você aniquila a sua vida com Cristo, porque Cristo disse, quem quer me seguir? Quem quer vir após mim? Tome a cada dia a sua cruz, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e me siga. Então você fazendo o que o Senhor Jesus fez, se entregando, mortificando o seu eu, você morre com ele. E estando morto, você é livre para ser de outro, né? Daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Então ele usa essa figura mostrando que ou você é da lei ou você é de Cristo. Não tem como você ser dos dois. Por quê? Porque a lei, ele vai agora explicar, a lei causa, provoca, te tenta, te prende, te escraviza, mantendo você no pecado. E a graça, o corpo de Cristo, é o contrário. O corpo de Cristo te aperfeiçoa, te purifica, te regenera, ou seja, te gera de novo, pelo Espírito Santo, fazendo com que você viva e dê frutos para Deus. Não está dizendo que você nunca mais vai pecar, mas está dizendo que você é regenerado, que você
é feito uma nova criatura, para dar fruto para Deus. Glória a Jesus. Então, irmãos, seguindo o texto, né? Verso 5. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela... Então, as paixões do pecado são pela lei. Operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. O que isso significa? Que aquilo que já existe na sua carne é provocado pela lei. A lei provoca a sua carne. A lei faz com que você sinta uma tentação para transgredir a lei, para fazer aquilo que é contrário à lei, não é? Verso 6. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito, e não na velhice da letra. Ou seja, eu não vou viver mais segundo o conhecimento da lei e segundo a minha capacidade própria. Eu vou andar agora segundo o Espírito, não é? Em novidade de espírito. O que é um novo espírito? É um novo entendimento. É uma nova mente. É uma outra razão. E não é mais segundo a escritura da lei. É isso que ele está dizendo. Verso 7. O que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Olha que interessante, né, irmãos? Então, se os irmãos estudarem esse assunto, os irmãos vão ver que o judeu, ele considera as leis desde o Éden, desde o jardim do Éden, né? E o homem, ele recebeu leis desde lá. Então, o que foi que matou o homem? O que foi que matou o homem? A primeira coisa que trouxe morte ao homem foi o homem ter comido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não foi isso? Não é? Foi a primeira coisa. E aí entrou a morte, entrou todo tipo de males, né? Aquele homem lá do Éden foi contaminado, não é isso? Não é assim que a gente aprendeu? Então, irmãos, vamos continuar a leitura? Verso 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado, e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. E assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Então, se você pegar a lei por si só, ela é santa. Mandamento santo, justo e bom, não é? Agora, quando eu submeto esses mandamentos, essa lei, a uma carne doente, a uma mente programada para transgredir, programada para desobediência, para as paixões, então eu não estou fazendo um bem, ainda que eu use algo que é bom. Eu levo essa pessoa a cair, a se tornar uma escrava do pecado, não é? Então, irmãos, quando o Senhor Jesus Cristo diz assim, se vós permanecerdes na minha palavra, né, serão verdadeiros discípulos, vocês conhecerão a verdade libertará vocês. O que ele está dizendo, de forma resumida, é que quem permanece na palavra dele, morre para o mundo. Porque depois, entendendo o evangelho, a gente vai perceber, quem permanece aprendendo de Jesus e crê em Jesus, e não sai da palavra de Jesus, ele recebe o quê? O Espírito Santo, ele é selado. Está lá em Efésios, capítulo 1. Né? Você ouve a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo crido, é selado com o Espírito Santo. Então, ser selado com o Espírito Santo é ser guiado pelo Espírito Santo, em novidade de espírito, que é o que nós lemos aqui. Por isso que a pessoa que se converte a Cristo, crê em Jesus Cristo verdadeiramente, por isso que ele fala, verdadeiramente será meu discípulo. Porque existem aqueles que se dizem discípulos de Jesus, mas não permanecem na palavra de Jesus. Então esse que não permanece na palavra de Jesus não tem o pai nem o filho, como está lá na segunda carta de João. Né? Ele prevarica, ele não persevera na doutrina de Cristo. Então o que ele faz? Ele não tem o pai nem o filho. E não tem o Espírito Santo, né, irmãos? Não tendo o pai, o filho e o Espírito Santo, ele está na lei.
E ele vai continuar sendo conduzido pela lei, com as paixões, ele vai continuar amando esse mundo, ele vai continuar um soberbo, etc, etc. Tudo aquilo que é natureza do velho homem, não é? Então o texto do Evangelho mostra a diferença que é. Aquele que conhece a verdade, permanece na verdade, ele vai andar segundo o Espírito, uma novidade de Espírito. Tá, irmão Denis, eu acredito nisso. Glória a Jesus. Que maravilha. Mas por que eu peco? Se eu ando em novidade de Espírito, por que eu peco? Não é? A palavra, irmãos, se nós pegarmos todo o Evangelho, nós vamos entender que a palavra diz que nós somos regenerados, estamos crescendo até alcançar a estatura de varão perfeito. Né? O apóstolo Paulo, que prega o Evangelho nas cartas, né, como nós estamos lendo aqui, chega um momento da vida dele que ele fala, eu não alcancei ainda essa estatura, mas o que eu faço? Eu vivo para isso, eu busco, esse é o meu objetivo, é isso que eu quero. Então, buscar o Espírito, viver em obediência, ser conduzido pelo Evangelho, está te fazendo vencer a cada passo, a cada dia. A cada dia que passa, a cada culto, irmã, que você vence e está aqui. Cada dia, cada palavra, cada vez que você medita no Evangelho, a cada vez que você ora, a cada vez que você pensa nos seus erros, que você busca sinceramente o arrependimento, é Cristo transformando o seu ser. É diferente da lei. A lei, quando você peca na lei, ainda que você se arrependa, você precisa fazer uma obra de sacrifício. Na lei, você precisa fazer o quê? Matar um animal, fazer um sacrifício pacífico. Não é isso? É a lei. Não, mas não é assim, não. É assim, sim. Lei é o Velho Testamento. Não existe outra forma. Não é? E alguns buscaram essas coisas no Velho Testamento e, no fim das contas, acabaram mortos. Não acharam lugar de arrependimento. Não é verdade? Muitos não acharam lugar. E aqueles que naquele momento foram salvos, porque mataram um animal, degolaram o animal, fizeram aquele ritual de sangue, não é? Jogaram cinza na cabeça, vestiram-se de pano de saco, fizeram aquele ritual de sacrifício. Eles acabaram mortos e foram para o Hades. Pois Cristo é aquele que entrou, ele é o primogênito de toda a criação, o primeiro que adentrou os céus. É Jesus. Depois se tornou, ele era o unigênito, né, que entrou. Depois o primogênito entre muitos irmãos. Então, glória a Jesus, que é só através de Jesus. É só através da palavra de Jesus. Então, uma igreja verdadeira, uma igreja que persevera na doutrina de Cristo, que prega o Evangelho, que permanece nos ensinos de Cristo, essa igreja ela vai ser aperfeiçoada. Ela vai ser, não tem como não ser. Cada um de nós, cada um dos irmãos, não é? Vai crescer, vai ser aperfeiçoado, vai deixar o pecado. Né? Ainda que você tenha alguma coisa em oculto, alguma coisa que nem você mesmo saiba, a palavra vai te expor, a palavra vai colocar tudo no telhado, vai ficar exposto, aquilo vai vir à tona, de uma forma ou de outra. Né? Pela obediência ou pela desobediência, vai aparecer. E a palavra do Evangelho, a mesma palavra diz, né, que quando nós nos arrependemos, de verdade, nos arrependemos para o perdão, né? Para uma mudança, para uma transformação. Esse é o arrependimento sincero. Né? Então, irmãos, todo aquele que busca sinceramente o Senhor, ele vai vencer. Ele vai ser aperfeiçoado. Não é? Glória a Jesus. Agora, aquele que é soberbo, aí, infelizmente, ele vai procurar esconder os seus erros. Ele vai confiar na força, na sua própria capacidade. E vai se afastando cada vez mais da verdade. Não é? E não vai ser aperfeiçoado. Os frutos dele vão minguando, como a palavra diz. Vamos ler. Antes, eu ia falar para a gente ir para João 15, mas vamos ler primeiro Romanos 8, na sequência aqui, para te aproveitar que a gente está aqui. Vamos ler o verso 1 em diante. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então a lei do Espírito de vida, ela já te libertou da lei do pecado e da morte. Né? Verso 3. Porquanto o que era impossível à lei,
visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Então, se era impossível a lei, antes de Cristo era impossível, porque só tinha lei. Não tinha lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, mas somente a lei de Moisés. Né? Mas a palavra do Evangelho está dizendo que Jesus Cristo, na semelhança do pecado, ou seja, pelo pecado pela carne, não é? Porque a carne é um sinônimo de pecado. Então o Senhor Jesus, vestido de carne, venceu, condenou o pecado na carne. Então Cristo é aquele que em carne venceu a carne. Então Jesus Cristo nos libertou. O Senhor Jesus Cristo em carne venceu a carne. Para quê? Verso 4. Para que a justiça da lei cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, quando o Senhor Jesus é condenado naquela cruz, a condenação que viria sobre nós caiu sobre ele. Então, a lei se cumpriu em nós, porque nós estamos nele. Então, a morte já aconteceu. O fato é que aquele que está com Cristo não morre, mas ele ressuscita, né? O que a palavra diz. Então, na sequência do texto, né, vamos ler o 4 de novo. Ó. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então alguém que está conhecendo o Evangelho, aprendendo de Jesus, permanecendo em Jesus, né? Na palavra do Evangelho, ele se torna um discípulo de Jesus. Ele conhece a verdade liberta ele da lei, da carne. Não é? Então, é o que ele está dizendo aqui. Então, tudo isso é pelo Espírito. Então, essa é a grande diferença, irmãos. Então, a igreja peca, os irmãos ainda pecam, acontece ainda esse desastre? Acontece. Mas, em Cristo Jesus, há perdão. Em Cristo Jesus, há justificação. Em Cristo Jesus, há transformação. Há arrependimento. Não é? E com isso, nós somos perdoados. Diferente da lei. Não é? Que nós temos que fazer um sacrifício. Na graça, não. Cristo é o nosso sacrifício. Cristo foi o sacrifício das nossas almas. Não é? E nós, estando nele, estamos com o melhor dos sacrifícios. Aquele que verdadeiramente tira pecado. Porque o Evangelho diz lá em Hebreus, né? Porque era impossível que o sangue de touros e de bodes tire pecado. Então o que o povo fazia lá no Velho Testamento eram sacrifícios inúteis, que não podiam de maneira nenhuma aperfeiçoar o homem. O Evangelho diz isso. Não é essa igreja que diz isso. Não é a placa dessa igreja, não é o estatuto dessa igreja, não é o RI dessa igreja, mas sim a palavra do Evangelho, que é o nosso RI, né? A palavra do Evangelho do Novo Testamento. Então, irmãos, verso 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, e nem em verdade o pode ser. Portanto, verso 8, os que estão na carne não podem agradar. Quem está na lei está na carne. Quem se converteu a Cristo está no Novo Testamento, está em espírito, porque o Espírito Santo habita nele, conduz a vida dele. Né? Vós, porém, verso 9, não estáis na carne, mas no Espírito. Aí ele vai dizer uma condição. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é? Então só é de Cristo quem tem o Espírito Santo. Só é de Cristo quem tem o Espírito Santo. Quem que tem o Espírito Santo? Quem ouve a palavra da verdade e tendo nela crido é selado com o Espírito Santo. Então, irmãos, o texto do Evangelho nos mostra que em Cristo Jesus nós somos justificados porque estamos inclinados ao Espírito e não mais inclinados à lei, inclinados à carne. Porque a lei manifesta o quê? O que a lei promete? O que a lei ensina? Você vai ser feliz, você vai ser rico, você vai viver muitos anos, vou abençoar seus filhos, vou abençoar seus negócios. Ela provoca em você a tentação para que você ame essa vida. E a palavra do Evangelho é o contrário. A palavra do Evangelho ela te ensina a mortificar essa vida, a morrer para esse mundo. E te dá então uma nova mente.
Então essa mente, ela deveria estar morta para o mundo. Mas é um fato que esse corpo carnal está vivo. A sua consciência, a sua mente é que te faz andar em espírito e negar a sua carne. Mas quando você não está ainda com a estatura de varão perfeito, você está caminhando para isso, é quando muitas vezes você vacila e peca. Só que na graça você encontra graça. Né? Em Cristo Jesus você encontra perdão. Glória a Jesus. Né? E é isso que faz toda a diferença. Então, irmãos, o Senhor Jesus não mentiu. Não é? A verdade liberta o homem do pecado. Está nos libertando, e o dia que o Senhor Jesus Cristo vier, se você estiver firme em Cristo Jesus, ainda que você não esteja perfeito, 100% sem pecado, você será justificado. O texto lá, sempre lembro desse texto, né? A parábola do samaritano. O samaritano é o estrangeiro, é Jesus. Jesus foi aquele que libertou aquele homem, porque passou um sacerdote da lei, nada pôde fazer pelo homem. Passou um levita, nada pôde fazer pelo homem. Ou seja, dois símbolos da lei. O sacerdote era aquele que intercedia pelo homem. É aquele que levava os pecados do homem até o templo, fazia o sacrifício lá, matava um boi, um animal, espirrava sangue para todo quanto é lado. Não é? Era ele que levava, mas naquele momento, aquele homem meio morto foi o estrangeiro que foi lá, derramou sobre as feridas dele o azeite, é o Espírito Santo. Derramou o seu sangue, que é o vinho, né? Derramou vinho sobre as suas feridas, levou e falou, vou deixar ele aqui. Quando eu voltar, se ele der mais algum gasto, eu pago. Jesus Cristo dizendo, o dia que eu voltar, a minha igreja vai ser justificada. Ainda que ela tenha pecado alguma coisa, mas ela está firme ali, buscando arrependimento, em sinceridade, em santificação. A palavra nos ensina isso. Então é assim que a igreja é liberta do pecado, né, irmãos? Aprendendo e crescendo a cada dia, mas tendo por cobertura Jesus Cristo, a sua graça, o seu amor. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Vamos mudar aqui para João 15, irmãos. Irmãos, o Evangelho diz isso o tempo todo, irmãos. O tempo todo. Nos ensina. Capítulo 15 de João, verso 1. Verso 1 diz assim, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Uma videira verdadeira porque existe uma que não é verdadeira. Não haveria necessidade de dizer, tá certo? Então é uma árvore. Não é? É interessante a figura da árvore, ela é usada muitas vezes, né? O meu pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Então tem vara que está ligada em Jesus. Ela precisa ser limpa. Ela é limpa assim no dia do batismo? O dia que ouviu o primeiro texto do Novo Testamento, ela já é limpa? Não, ela vai ter que ouvir, ela vai ter que entender, ela vai ter que se converter em muitas áreas. A conversão é em muitas áreas. E quem que limpa? É o Pai que limpa. Mas limpa como? Pelo Espírito Santo. Vós já estáis limpos. Verso 3. Pela palavra que eu vos tenho falado. O Senhor Jesus estava falando com quem aqui? Com seus discípulos. Quem que estava aqui? Judas não estava aqui? Judas estava. Pedro não pecou mais porque já estava limpo? É isso? Ele pecou, negou Jesus. A palavra do Evangelho diz que aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está no céu. E aquele que me confessar, eu confessarei. Pedro não confessou. Nem conheço. E ainda maldisse ainda o Senhor Jesus. Não é? Deve ter dito alguma coisa ainda muito feia. O Senhor Jesus teve encontro com ele e fez ele confessar ele 3 vezes, assim como ele negou 3 vezes. Tu me amas? Eu amo. Tu me amas? Amo. Tu me amas? Assim é o Evangelho. O Evangelho, ele nos leva ao arrependimento. E, irmãos, muitas vezes é o teu irmão que vai fazer isso. O teu irmão vai pegar na sua mão e vai te fazer confessar Jesus, vai te ajudar. Glória a Jesus. É assim que acontece. Abre aqui no capítulo 20, irmãos. Vamos ver se eu acho aqui bem rapidinho. Eu li algumas vezes esse texto aí recentemente, né, irmãos? Verso 23. 22. João 20, 22. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. O homem lá, no Jardim do Éden, recebeu um sopro em suas narinas.
né? O fôlego de vida. Aqui, ele recebe o Espírito Santo, é outro homem. É um homem espiritual, feito em Cristo Jesus. Olha a autoridade do homem, verso 23. O homem regenerado em Cristo. Aqueles a quem perdoares os pecados lhes serão perdoados. E aqueles a quem retiverdes lhes serão retidos. Então o Senhor Jesus dá autoridade para a igreja, para amar, para perdoar pecados, para conduzir os santos, os filhos de Deus que foram resgatados pelo seu sangue. Então, irmãos, olha que coisa linda. Então, irmãos, existe perdão de pecado porque existe ainda pecado. Não é, irmãos? Bom seria que não fosse assim. Mas isso é para provar, irmãos. O Senhor Jesus, ele não força. O Senhor Jesus, ele não te usa como um... Ele não te domina, mas ele te deixa livre. Você está em Cristo Jesus pela fé, porque você crê, porque você ama. Se amanhã você quiser ir embora, ele não vai te segurar, como o sistema religioso diz. Não, eu vou te buscar lá no inferno, mas você não vai cair. É mentira, irmão. Se você for lá para o inferno e não se arrepender, você vai ficar lá. O filho pródigo estava lá no inferno. Estava comendo as bolotas dos porcos lá, na lama, no lamaçal. Ele lembrou do pai, se ele não voltasse, mas ele voltou, não é? Então, irmãos, vamos ler um outro texto aqui, ó. Vamos em 1 de João, capítulo 1. Depois de Hebreus, de Tiago, de 1 e 2 Pedro, 1 de João, capítulo 1. Verso 5. Todos acharam? Diz assim: E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica do quê? De todo pecado. Ué, tem pecado então? Tem, mas você anda em comunhão com ele. Você anda em comunhão uns com os outros. Você toma ceia, você está ligado no corpo. Você vive em Cristo Jesus, em comunhão com ele. Então o seu sangue te purifica, o sangue de Cristo te purifica de todo o pecado. Você não anda nas trevas, você anda na luz, no Novo Testamento. Você não anda na lei. Não é? Verso 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. E não há verdade em nós. Acabou, irmãos. Está mais claro do que isso? É que se eu pegar um texto isolado e não entender o contexto, eu posso me enganar, né? Vamos continuar, ó. Verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos, é eu contar para o irmão Jefferson, olha o que eu fiz, vem aqui, deixa eu te contar. É isso? Irmão, é você admitir o seu pecado. Confessar o seu pecado é você cair em si e falar, meu Deus do céu, que loucura. O que é isso? Onde que eu fui fazer um negócio desse? Que loucura, eu admito, Senhor. Eu estou envergonhado. A tua palavra não ensina isso. Ele é fiel e justo para te perdoar. Você não vai matar animal nenhum, você não vai ter que sacrificar nada na fogueira santa. Você não vai ter que fazer nenhum tipo de nada. Por quê? Porque é uma consciência. A palavra do Evangelho te ensina isso. Não é? Verso 10. E se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Capítulo 2, verso 1. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está? Que mandamento, irmão? Mandamento da lei? Da lei de Moisés? Pelo amor de Deus, né, irmão? Se Jesus nos libertou com tantas figuras que foram usadas, tantos textos, para mostrar que estamos mortos para a lei, como que ele podia estar falando da lei aqui? Está falando da lei do Espírito de vida. Que mandamentos? Mandamentos de Jesus, não é?
aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. E nisso conhecemos que estamos nele. Aí eu tenho que abrir lá, não vou abrir agora, mas que amor aperfeiçoado é esse? Não é? O amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Que amor é esse? É sentimento? É lágrima nos olhos? É isso? É o coração ardendo? É frio na espinha? Não, o amor de Deus é aquele descrito pelo apóstolo Paulo no capítulo 13 de 1 Coríntios. Não é? Esse amor aperfeiçoado. Não é? Porque existe lá naquele texto dizendo, e se eu pegar toda a minha fortuna e der para os pobres e não tiver amor? E se eu falar até a língua dos anjos e não tiver amor? Não é? E se eu entregar o meu corpo para ser queimado e não tiver amor? Então as pessoas conseguem fazer tudo isso sem ter o amor de Deus verdadeiramente aperfeiçoado. Um talibã entra num avião, entrega o seu corpo, entra lá e se explode. Entregou o seu corpo. Ele acredita muitas vezes que aquilo ali, porque ele aprendeu que aquilo ali vai trazer algum bem para alguém. É o amor de Deus? É o amor que o Evangelho ensina? Não é. Não é verdade? Então muitas pessoas vivem de um falso amor. Em obras, em assistências, em muitas coisas. Levantando muitas bandeiras. Mas é a bandeira do Evangelho que tem que ser levantada. Do amor de Cristo que tem que ser levantada. Você vai ter o amor de Deus verdadeiramente aperfeiçoado. O que é isso? Você está sendo aperfeiçoado. O amor de Deus aperfeiçoado. A palavra fala daquele amor que não se porta com indecência, não busca os seus interesses. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Não é? Então, ainda assim você vai pecar. Ainda assim, sendo aperfeiçoado, você vai pecar. Pode acontecer. O seu irmão pode pecar. Viu? E a palavra te ensina, se você perdoar, os pecados serão perdoados. Perdoa o seu irmão. Os pecados serão perdoados. O Senhor Jesus te deu essa autoridade. Não é? E no capítulo 3, verso 1. Vede, com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. E por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos. E quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como Ele é puro. Se eu já sou 100% puro, como que eu vou me purificar a mim mesmo? Os irmãos percebem? Então nós estamos em constante purificação, aperfeiçoamento, em busca da santificação. Sede, pois, santos, como é santo o vosso Pai, sede, pois, perfeitos. Não é? Está em Pedro, né? Sede santo. Sede, pois, vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está? Mateus 5. Não é? Então a nossa busca é a perfeição. Então, essa desculpa que o mundo dá por falta de entendimento, não, santo é só Deus, só Jesus, não é? Eu sou pecador, mas eu não me orgulho disso, eu não aceito isso para a minha vida. Essa é a mente do cristão. Eu não admito isso para a minha vida, não concordo com isso para a minha vida. Isso, irmãos, é uma vida, é um pensamento, é uma mente de um cristão que está sendo aperfeiçoado. Então, no momento que o seu pecado aparece, ele vê, ele entende, ele se constrange. E a palavra nos fala, né? Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados, né? Aí, vamos continuar o texto para ninguém falar que a gente está fugindo do texto, né? Verso 4. Qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não pratica o pecado. Assim está na minha tradução, não sei se é na de todos. Qualquer que permanece em pecado não o viu e nem o... Então a pessoa permanece no pecado. Ela não muda, ela encontrou com Jesus, a vida dela é igual. A palavra fala o quê? Está ligado em Jesus, não dá fruto, pai? Tira, corta. Não é? Verso 6. Qualquer que permanece nele não pratica o pecado. Praticar o pecado. Você cometer o pecado é uma coisa, você praticar o pecado é muito diferente. O irmão, quando pegou o violão a primeira vez e executou uma nota ali, saiu uma música, irmão? Não? Mas agora você está praticando o violão. Está saindo agora louvor? Tá, não tá? E alguém que peca uma vez? É uma coisa. Praticar o pecado é muito diferente, irmão. Viver uma vida na prática do pecado é diferente. Então, irmãos, diz o texto,
Verso 7. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido. Então, irmãos, permanecer no pecado, se conformar com o pecado, como muitos falam, né? A pregação das igrejas hoje, Deus te aceita assim como você é. Aceita mesmo, mas não é isso. Ele te recebe como você é. Mas a palavra dele vai te transformar, senão você vai ser lançado fora. Pode ter certeza. Você não vai escandalizar o nome de Jesus, ninguém vai viver falando o nome de Jesus, praticando pecado. Verso 9. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão não é de Deus, porque essa é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que amemos uns aos outros. Ué, mas o que tem a ver, irmão Denis? Agora, amar o seu irmão com pecado, o que tem a ver? Tem tudo a ver, irmão. Porque um santo, alguém que santifica a si mesmo, está amando o seu irmão. Porque sabe que se você escandalizar o seu irmão, se você não for exemplo para o seu irmão, se você não for luz para o seu irmão, você não ama o seu irmão. Não é? Você não vive pela sua salvação, você vive pela igreja. A sua vida não é por você, a sua vida é pelo seu irmão. A sua santidade, a sua santificação, a sua transformação é pelo seu irmão. E aí sim, se cumpre a palavra de Jesus. O amor de Cristo é isso. Amém, irmãos?